Pessoal, tivemos o debate entre Ricardo Salles, do Partido Novo, ex-PL. Vocês lembram do Ricardo Salles, que teve toda aquela confusão aí, quando teve aquela questão aí da Prefeitura de São Paulo, depois teve uma espécie de treta com o Bolsonaro, mas parece que as coisas já estão resolvidas. Salles esteve frente a frente com Rogério Correia, do PT em Minas Gerais, e os dois debateram o assunto tal golpe, anistia e muitos outros. E, gente, ele simplesmente destruiu as narrativas petistas. Eu vou trazer no detalhe para vocês o que foi esse debate e eu tenho certeza absoluta que o petista não teve muito o que falar no final disso aqui. Então, vem comigo para a tela, já curte, comenta e compartilha, sem enrolação nenhuma, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Porque o sentimento de injustiça para com essas pessoas que foram condenadas no 8 de janeiro, que estão respondendo ainda processo, ainda embora não tenham, alguns ainda não tenham sido condenadas, foram condenadas num juízo que não deveriam estar, porque ninguém ali tem prerrogativa por foro, com diversas dificuldades, com devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Mas acima de tudo isso, eu aproveito aqui que vai responder o meu colega deputado Rogério, para dizer o seguinte: o maior interessado nisso deveria ser o presidente Lula, porque ele defendeu na campanha que iria pacificar o Brasil. E a história do Brasil está cheia de momentos em que houve uma explosão de problemas e logo em seguida prisões e logo em seguida anistias. Isso aconteceu do Império até 1979 com a lei da anistia do Figueiredo para aqueles que foram processados durante o regime militar. Portanto, é do interesse do próprio presidente Lula, que é governo, ter a estabilidade, pacificar o país, resolver esse problema. Até porque há um sentimento disseminado na sociedade de que essas pessoas estão sendo condenadas a penas absurdas, processos aos quais elas não tiveram acesso. E a Câmara dos Deputados está sensível a isso. Acho que esta é uma pauta de justiça humanitária, não é uma questão de direita e esquerda. Quando a esquerda pleiteava a anistia total em 79 e foi atendida, ela não excluiu ninguém, não excluiu aqueles que roubaram, sequestraram, mataram. Foi uma anistia geral, plena e restrita. Se isso valeu para crimes de sangue, como aconteceu naquela época, mais ainda neste momento. Você pode dizer que foi invasão de propriedade, depredação de prédio público, enfim, ou até querer enquadrar naquele item, que eu acho que não é o caso, de tentativa de golpe de Estado, porque ninguém dá golpe de Estado num domingo, né? Ou num final de semana, vestido com bandeira do Brasil, com o vendedor de algodão andando lá no meio, não tinha uma arma, os prédios estavam fechados, é baderna. É depredação e, como tal, deve ser tratado. Mas, passando ao largo disso, acho que isso pode passar ao largo. O Brasil precisa pacificar esse assunto. Enquanto esse assunto estiver gerando esse sentimento de injustiça, o país não se pacificará. E quem perde com isso, acima de tudo, além, obviamente, desses condenados, é o próprio governo do presidente Lula, que teria o interesse, quem é governo tem interesse em que as coisas se pacifiquem. Tem interesse em estabilizar isso, em deixar isso para trás, passar uma borracha, ele sairia como uma pessoa maior, uma pessoa grande, uma pessoa com mais sentimento de país. Ao contrário senso, se você, a esquerda, o governo atual e a esquerda, portanto, ficarem trabalhando contra a anistia, dá um sentimento de pequenez, um sentimento de revanchismo, de vingança, que não é próprio, inclusive, de quem teve aquele discurso todo desde 79, lá na anistia, no fim do regime militar. O que nós tivemos no Brasil foi uma tentativa de golpe. Eu falo como membro que fui da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apurou o que aconteceu no 8 de janeiro. Por pouco, nós não tivemos um golpe de Estado. E não eram senhorias, senhoras mais velhas, idosas, nada disso. Era toda uma armação e muito bem planejada, inclusive com tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, presidente à época, Alexandre de Moraes. Estes foram engendrados num chamado Plano Punhal Amarelo, onde forças especiais do Exército, chamados Kids Pretos, foram chamados para atuar e que o presidente Jair Bolsonaro, na época, sabia disso tudo e deu aval à continuidade desse plano. Não sou eu que digo. Isso é dito pela Polícia Federal, que fez o inquérito e, no inquérito, indiciou o presidente Jair Bolsonaro e vários outros, que são os mandantes, são os chefes, são aqueles que planejaram este golpe, junto com o general Braga Neto, que já está preso, e outros.
eles pediam a intervenção das Forças Armadas para que, criada a confusão, as Forças Armadas fizessem a intervenção no sentido do golpe. Então, ali, no interior disso, ainda houve tentativa de explosão de bombas no aeroporto de Brasília, e depois disso, vários radicais que entram tentando jogar bomba no Supremo, que vai se criando este clima pelo bolsonarismo. Tenho por mim que o bolsonarismo é uma vertente neofascista no Brasil, e ela é perigosa nesse sentido. O filho do presidente está nos Estados Unidos e de lá atiçando para que este clima de guerra continue. As condenações são absurdas. Você fala, olha, vamos aguardar o final de um processo como esse. O processo é julgado até o final e uma pessoa que entrou num prédio público e sentou na cadeira de um ministro é condenada a 17 anos de prisão. Uma senhora que escreveu Perdeu o Mané com batom, 13 anos. Quer dizer, é uma coisa absurda, não tem cabimento. Quer dizer, é um país em que homicida, ladrão, latrocínio é solto com muito menos tempo que esse, a pessoa ser condenada por penas dessa magnitude. Então, não se trata aqui de uma questão formal, aguardar o processo ou não. Acontece que a injustiça gerada, ela é tão grande, ela é tão evidente, ela é um processo tão persecutório, né, que salta aos olhos de qualquer pessoa com o mínimo de razoabilidade, que você tenha esse tipo de coisa acontecendo. Quando você vê, por exemplo, os comentários que foram feitos por muitos advogados, juristas e magistrados, quando tratavam da Lava Jato, exatamente aquele mesmo argumento se aplica ao caso agora dos presos e aqueles que respondem no 8 de janeiro e até também no caso do presidente Bolsonaro. Então, lá atrás dizia-se que a prova obtida por delação premiada era praticamente tortura. Ora, o Mauro Cid, nós vimos os vídeos, ameaçado de ter o pai, a mulher, a filha responsabilizados. Se aquilo não se equipara ao que se disse que era tortura na Lava Jato, não sei o que seria. Da mesma forma, a ausência de devido processo legal. No caso do Lula, se dizia, por exemplo, que o foro não era Curitiba, que tinha sido em outro lugar. E no caso do Bolsonaro e desses presos, então? Nenhum deles tem prerrogativa de foro por função. Ou seja, essas pessoas não tinham que estar sendo processadas no Supremo Tribunal Federal. Se você usar o mesmo critério que foi usado para o Lula na Lava Jato, para essas pessoas do 8 de janeiro, de cara o processo é nulo. Então, se está falando, não é de uma senhorinha, está falando de Jair Bolsonaro, a pessoa que disse que ia metralhar a petralhada, que ria daqueles que estavam morrendo de Covid, que tossia fingindo que não estava nem aí, disse que não estava nem aí na pandemia. Nós estamos falando de uma pessoa que não pode ser anistiada porque ele repetirá o que fez daí para pior. Nós estamos vendo o Trump voltar aos Estados Unidos, pior do que foi no primeiro governo. Imagina se Jair Bolsonaro volta, anistiado, achando que pode fazer tudo o que fez e mais. Ora, sinceramente, nós não teremos um regime democrático no Brasil. Para quem tentou acabar com a democracia, simplesmente você anistia, ele faz de novo. Então não dá para que a gente passe a mão na cabeça e diz que isso é pacificar o país, não. Isso é incendiar o país. Olha, Bolsonaro está armando a sua fuga. Qual o plano que ele tem junto com os bolsonaristas que chefiaram essa tentativa de golpe? Estar o máximo possível no exterior e de lá criar um caos e instabilidade política no Brasil, o que fazem? Junta-se a isso com aquelas empresas que hoje detêm os meios de comunicação, que são exatamente as chamadas redes sociais. Então, o Twitter, por exemplo, é Elon Musk, que fez gestos nazistas na posse do presidente Trump e que ajuda Bolsonaro e está, junto com o filho dele, tramando um golpe no Brasil. Então, não se pode pedir ao presidente Lula que tenha o coração bom de anistiar alguém que, no final, fará a mesma coisa que fez, se não pior, exatamente pelas concepções autoritárias que tem. Então, nós estamos falando disso. A extrema-direita, Salles, ela está isolada no Congresso Nacional. Os próprios partidos, o Centrão, não interessam por isso. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já disse claramente que isso não é um assunto do Brasil agora. Isso é um assunto referente ao Supremo Tribunal Federal. E nós não podemos simplesmente bloquear o julgamento deles, porque isso seria fazer o bloqueio da justiça. Isso também é crime. Então, o Congresso Nacional não pode simplesmente interceder junto a um julgamento que o Poder Judiciário está fazendo, o Supremo Tribunal está fazendo, e dizer: parem de julgar porque nós já demos anistia. Ora,
Isso aí é evidentemente um crime que cometeria e seria evidentemente renegado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Correia, os denunciados têm o direito de defesa, na sua avaliação, estão tendo o direito de defesa contemplado pelo STF? Como que você observa essa questão? Olha, eu creio que sim, e confio que sim, e defendo que tenham todo e amplo direito de defesa. Aliás, isso será público. Para dizer a verdade, eu acho que esse julgamento ele deveria ser televisionado. Todos nós devíamos ter acesso. Quem nós devíamos saber realmente se está tendo direito de defesa, se está coagindo ou não. O próprio Mauro Cid disse que não. Alguém viu o pau de arara funcionando, como na época da ditadura? Ninguém viu o pau de arara. Beliscão, prisão de mulher, assassinato de pessoas, mandar sair do Brasil, nada disso tem. Nós vivemos uma democracia, a imprensa está tolhida? Não. Tudo isso, nós temos uma liberdade grande de imprensa no Brasil, liberdade de partidos políticos, então tomara que isso seja televisionado. Qual a sua avaliação? Os denunciados têm tido aí o direito de defesa contemplado pelo Supremo? Eu acho que não. Acho que esses processos, os inquéritos e todos os anexos foram mantidos tempo demais em sigilo. Ainda que ao final agora tenha sido liberado o sigilo, foi muito em cima, é muito documento, é muita coisa para que todos possam organizar a sua defesa. Quer dizer, você cumpre uma regra formal, mas que é desproporcional com o que se fez até agora. Segundo, repito o que já disse anteriormente, esse processo não tinha que estar sendo julgado no Supremo. Só o fato dele estar no Supremo é o mesmo argumento que se usou com o caso do Lula em Curitiba. Se ele está no Supremo, está no foro errado. E se está no foro errado, não pode ser julgado. Por outro lado, suscitou-se o impedimento de 2 ministros que foram, advogaram, né, e subscreveram petições contra o presidente Bolsonaro, que é o Flávio Dino e o ministro Zanin. Isto em qualquer julgamento, se você tem um juiz que já foi advogado contra a parte, o juiz tem que se dar por impedido. Um juiz atualmente que foi advogado contra o réu não tem imparcialidade para julgar este réu. Outra questão importante, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Todos os casos do 8 de janeiro, do golpe, o suposto golpe, foram julgados em plenário. Por que que o caso do presidente Bolsonaro vai ser julgado numa turma? Não faz sentido. Aliás, o próprio apelo aqui do meu colega Rogério, se tiver no plenário, vai ser televisionado. Então, o motivo que se deixar na primeira turma é para não ter divergência, porque sabe que no plenário haveria divergência de votos. Portanto, este casuísmo de trazer o caso do Bolsonaro para a primeira turma, em detrimento do julgamento em plenário, que é o que foi usado em todos os casos de golpe de Estado, ou suposto golpe de Estado até agora, isso chama atenção. Então, são muitas e muitas questões, inclusive a própria delação. Eu também tive, como o Rogério citou aqui, eu também tive o cuidado de ler a denúncia. A denúncia faz inúmeras ilações. Poderia ser, talvez fosse, queriam, mas não fizeram. Então, quando você vê a denúncia, você pode até dizer, olha, estas questões, esses fatos que foram levantados, admitindo que eles são verdadeiros, porque pode ser que não sejam. Aliás, acho que muitos deles não são. Mas admitindo que sejam, só para nós termos um debate aqui mais fluido, se forem verdadeiros, sequer crime são. Não existe crime tentado desse tipo de situação. Né? Todas as questões que foram sendo citadas, ele queria fazer, poderia ter feito, talvez tenha feito. Isso não é crime. Isso pode até gerar uma discussão moral, uma discussão política, mas não criminal. Então, me parece que nós estamos aqui tratando de um caso em que se escolheu julgar na primeira turma, não se reconheceu o impedimento evidente de 2 magistrados que foram contrários ao próprio réu na época que advogava. Portanto, são questões que nós temos que sim que levar em consideração. Bom, eu falei pra vocês, né, gente? Ricardo Salles foi muito bem no meu ponto de vista, ele destruiu as narrativas ali do petista, inclusive dando uma ideia de que nada, né, do que a esquerda faz hoje, a extrema esquerda tá fazendo em relação a tudo isso, é justamente um projeto de vingança, é o que parece. Muitas coisas não têm provas de nada, na verdade, a maioria delas. E é simplesmente aquela narrativa de que tem que punir, de que tem que prender, né? É o que eles estão batendo na tecla todos os dias, inclusive pessoas, né, que estão aí com penas altíssimas, totalmente desproporcionais. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, não se esquece de curtir, compartilhar o canal. Eu vou ficando por aqui. Fica ligadinho, gente. Logo mais já tem vídeo novo aqui do Debate em Foco.